Boa tarde. Boa tarde, André. Estamos te ouvindo muito bem e agora vendo também. Muito obrigado por ter aceito o convite aí diante desse fato extraordinário, esse desastre natural do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe o quanto é impactante esse momento, o quanto vocês estão tendo que se superar para fazer essa recuperação. Então, fica aqui todos... têm manifestado o seu carinho e a sua vontade de cooperar, estar à tua disposição, André. Não sei se o Tarcísio quer fazer também uma mensagem de boas-vindas, mas eu acho que ele está representando aí todos os colegas de TI dos tribunais trabalhistas. Pois é, um grande prazer, realmente, André, voltar a vê-lo, né, bem, inclusive, espero que o melhor possível nessa circunstância, em nome de todo mundo, realmente, todos os secretários e todos os presentes, assim, solidariedade permeia todo o Brasil, né? Isso foi, pelo menos, algo bom que sai dessa história. E muito bom saber que o tribunal está se restabelecendo, que o povo está devagar, né? Mas tentando se restabelecer, e a luta realmente a garra está contagiando todo o Brasil. Então, parabéns aí pelo trabalho já desde já, tá? Muito obrigado pela presença. E conta conosco, né? Como sempre, né? Que se a gente é unido em situação normal, imagina uma situação dessa, né? Então, um grande prazer estar com você aqui, tá? Fica à vontade. Gostaria de agradecer ao Piccoli e ao Tarcísio pelo convite que me fizeram para participar dessa forma, né? De forma remota aí com todos vocês, neste grande evento que é o Enastic. Por óbvio, né, todos sabem da tragédia que passa o estado do Rio Grande do Sul. O plano, por óbvio, não era esse. O plano que eu estivesse aí presencialmente, participando de todo esse evento, junto com todos vocês. Mas, claro, isso não foi possível. Nesse momento crítico aqui no nosso estado, é de suma importância que eu permaneça aqui, né, com dedicação integral, dia e noite, ao TRT4. Mas fico muito agradecido com o convite e vou tentar, dentro do possível, e também já adiantando que eu me coloco à disposição para perguntas depois e outros esclarecimentos, contar um pouquinho da história dessa tragédia, dentro, claro, né, do escopo da Justiça do Trabalho, do TRT da 4ª Região e em especial, da minha área de atuação, que é na TI do TRT4. Eu vou colocar aqui a apresentação. Então, contando um pouquinho dessa história, né, começando lá do início, né, nós, no dia 29 de abril deste ano, nós tivemos o primeiro alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia, e nesse mesmo dia o TRT4 instituiu o Gabinete de Crise Climática. Já no dia seguinte, dia 30 de abril, nós tivemos a triste notícia das primeiras mortes, e no dia seguinte, no dia 1º de maio, o Estado do Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública. No dia 2 de maio, a Defesa Civil alerta que o nosso lindo Lago Guaíba, muitos chamam de Rio Guaíba, estava prestes a transbordar, e aí sim com riscos de alagamento na capital, na cidade de Porto Alegre. E com o Gabinete de Crise Climática se reunindo diariamente para debater todas as questões e acompanhar o que estava acontecendo em todas as regiões do estado, e acompanhando e monitorando também os riscos de alagamento na cidade de Porto Alegre, a administração do TRT4 decidiu pelo desligamento preventivo dos nossos data centers e das subestações elétricas de ambos os prédios da capital, prédio sede e foro de Porto Alegre. Então, foi numa sexta-feira, naquela sexta-feira, do dia 3 de maio, que nós chegamos a essa conclusão
e nós iniciamos o desligamento de ambos os data centers. Eu sei que todos da área de TI entendem, é um ambiente tecnológico de altíssima criticidade e altíssima complexidade, e ele precisa ser desligado de forma adequada, para que não tenhamos problemas depois, inclusive prejuízos significativos em função de um desligamento não programado. A gente organizou as equipes, e as equipes começaram a trabalhar já na sexta-feira tardinha do desligamento, e esse desligamento, desde o seu início até o seu término, durou cerca de 4 horas de trabalho ininterrupta. Pensem que nessa sexta-feira à noite, com chuva forte, com o Guaíba transbordando já e alagando diversos espaços da nossa cidade, nós estávamos no prédio sede de Porto Alegre, do TRT4, trabalhando com várias pessoas da TI dentro do prédio, e nós éramos a grande maioria, o prédio já estava vazio, e apenas nós, algumas pessoas da engenharia, que fariam posteriormente o desligamento da subestação elétrica, e, claro, o pessoal da segurança estava no prédio. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente estava terminando de fazer o desligamento, inicialmente do data center principal, a água já avançava no subsolo do prédio. Bom, nós desligamos os 2 data centers, nós já tínhamos um plano, né, em função de outros eventos de indisponibilidade que sempre são possíveis, né, no ambiente tecnológico. Nós já tínhamos um site emergencial, um site que não dependia do nosso data center, um site que estava na nuvem. E nós, então, colocamos também esse site no ar, um site bem simples, com informações básicas, mas que servia, sim, como uma comunicação institucional e externa muitíssimo importante. A decisão da administração de desligar ambos data centers e as subestações elétricas dos prédios naquele dia de sexta-feira, naquela noite, foi muito acertada, como todos hoje, né? Por todas as notícias que passam, já podiam imaginar, mas naquele dia era difícil de prever. O alagamento já iniciou no prédio sede naquela sexta-feira à noite, né, avançando bastante, e no dia seguinte ele atingiu o Foro de Porto Alegre. As fotos aí, da esquerda, a primeira foto é do prédio sede, o anexo administrativo, onde fica o data center principal. Ele fica localizado num lugar bastante protegido, no 2º andar do anexo administrativo, aquele prédio envidraçado. E o data center secundário, nosso data center de contingência, fica localizado no prédio da outra foto, da segunda foto, também numa localização adequada, no 2º andar daquele prédio. Então, nesse sentido, os data centers em si não sofriam qualquer risco de alagamento. Em compensação, né, as nossas fontes de energia, subestação elétrica do prédio e também os geradores, ambos localizados na parte do térreo, vamos chamar assim, sofriam sim o risco de alagamento. Com o desligamento de ambos nossos data centers, eu sei que todos sabem, mas eu quis trazer alguns números, né? Praticamente todos os serviços digitais e sistemas usados no TRT4 foram impactados. No TRT da 4ª região, a gente tem um portfólio de 205 sistemas, entre judiciais e administrativos, entre aqueles que são regionais, né, legados, e entre os nacionais. A gente faz a guarda digital de 2,2 milhões de processos dentro do nosso sistema PJE, e num número muito menor, mas não menos importante, porque, como todos sabem, os processos administrativos são importantíssimos para todos os trâmites legais. Nós temos hoje 52 mil processos administrativos no Sistema Nacional
o PROAD. Se a gente pensar não só nos processos, né, ou em número de sistemas, hoje, nossos data centers armazenam mais de 1 petabyte de dados do TRT da 4ª região. Tudo impactado com o desligamento de ambos os data centers. A nossa rede do estado, que oferece 14 mil pontos ao longo do estado, também impactada, já que é uma rede que é controlada de forma centralizada pelos data centers. E da mesma forma, a nossa telefonia, né, com desligamento do abastecimento, do fornecimento de energia elétrica nos prédios, a nossa central de telefonia, também desligada, tornou, então, inoperante cerca de 1.400 ramais telefônicos em todo o estado. Inclusive em unidades que não foram atingidas pelos alagamentos. Então, os serviços e sistemas que continuaram em operação foram os serviços em nuvem, ou, eventualmente, sistemas que não estão instalados e disponíveis no data center do tribunal. Nós ficamos, então, com o Google Workspace, como uma plataforma aí de colaboração, e-mail, chat, drive, Meet para reuniões, em operação. Nós continuamos com a operação da plataforma Zoom também em nuvem, então isso foi super importante para seguir no atendimento através do balcão virtual. E nós seguimos também com a plataforma Moodle de ensino à distância. O Sigel é um sistema de gestão orçamentária que fica disponível de forma centralizada no Tribunal Superior do Trabalho e à disposição de todos os tribunais de trabalho também seguiu disponível e em operação. Mas o tribunal precisava, apesar das portarias, por óbvio, né, suspensões de prazos, suspensão de audiências, suspensão de sessões de julgamento, atender medidas judiciais urgentes. Isso foi regrado através das portarias emitidas pela administração do tribunal e numa sistemática adotada através do serviço de e-mail das próprias unidades judiciárias e qualquer documento, então, em PDF, assinado digitalmente, então também teria validade. Foi importantíssimo, nesse momento, o site emergencial e, claro, as nossas redes sociais, para uma comunicação externa efetiva. Outra questão que foi muito importante para nós foi o apoio técnico e institucional da Justiça do Trabalho. Vários tribunais regionais do trabalho, nas suas mais diversas áreas, em diferentes iniciativas, oferecendo apoio ao TRT da 4ª região. E aqui eu vou falar um pouco da minha área, né? Meus colegas, todos entraram em contato e ofereceram apoio técnico das suas equipes e da sua infraestrutura para o que precisasse, no caso do TRT4. Aproveito aqui para fazer um agradecimento especial a todos. Faço em nome do colega Valdir, secretário de TI do TRT da 12ª região, porque com ele, talvez por uma proximidade até geográfica, né, Santa Catarina, nós falamos com bastante frequência, tratamos de diversos assuntos, e inclusive o TRT da 12ª região organizou uma reunião, onde participou inclusive o presidente do TRT12, para a gente tratar das necessidades do TRT4 e avaliar soluções alternativas, e houve inclusive oferecimento das equipes técnicas e negociais e da infraestrutura do TRT12 para que o TRT4 pudesse utilizar de uma forma alternativa sistemas como o PJE e o PROAD instalados naquele tribunal. Houve apoio também do Tribunal Superior do Trabalho e um apoio muito importante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
através das pessoas do Dr. Braulio, juiz auxiliar da presidência do CSJT, e do Tony, secretário de TI do CSJT, nós conversamos diariamente sobre todos os problemas que vinham ocorrendo no TRT da 4ª Região e de que forma o CSJT poderia nos ajudar. Pensem que nós estávamos com todos os sistemas e serviços inoperantes, indisponíveis, e para atendimento das medidas judiciais urgentes, mesmo para essas, a gente não tinha, na verdade, dados básicos sobre aqueles processos, nas quais se necessitava realizar alguma medida judicial urgente. E foi então que, através do CSJT, se ofereceu ao TRT da 4ª Região o portal de serviços da plataforma digital do Poder Judiciário, um serviço novo que estava saindo do forno, um serviço de consulta processual. Um serviço de consulta processual a partir dos dados que todos os tribunais do Poder Judiciário enviam para a plataforma Codex. Naquele momento, para nós do TRT da 4ª Região, era como se a gente estivesse no escuro e alguém nos oferecesse, fazer uma analogia um pouco ruim, mas alguém nos oferecesse uma potente lanterna naquela escuridão. E nós passamos a ter, a partir daquele dia, e isso foi muito rápido, foi apenas 3 dias úteis depois do desligamento dos data centers, nós passamos a ter acesso a dados de autuação dos processos, a movimentação de todos os processos e aos documentos de todos os processos. Isso foi de uma ajuda incrível. Bom, o alagamento dos prédios continuou se estendendo de uma forma que todos vocês podem imaginar por todas as notícias que passam constantemente nas mídias, e havendo comprometimento de muitas unidades no estado do Rio Grande do Sul, unidades do interior do estado, nosso depósito de processos físicos, com mais de 1 milhão de processos, nosso depósito de bens, com muitos bens, inclusive equipamentos de informática, o térreo do Foro de Porto Alegre, o subsolo do prédio sede e, inclusive, atingindo o nosso plenário. E aqui eu aproveito para trazer para vocês, para quem não viu, um vídeo feito a respeito do alagamento do nosso plenário através do nosso presidente. Estou aqui no plenário do Tribunal do Trabalho da 4ª Região, que sofreu com a calamidade, assim como todo o Rio Grande do Sul, mas o tribunal presta aqui sua solidariedade com o povo gaúcho, está engajado junto com a Defesa Civil, tomando todas as providências e aquilo que estiver ao seu alcance para o auxílio ao povo gaúcho. O tribunal também suspendeu seus prazos, tem aqui uma possibilidade de acesso à justiça nas medidas emergenciais. Que nós passemos por esse momento e reconstruiremos o Rio Grande do Sul, nós vamos reconstruir a justiça e todas as instituições gaúchas. Isso é apenas uma amostra, né, do que a gente vem passando diariamente por aqui, e esse dia era um dia que, então, o presidente, que estava diariamente no tribunal, apesar do tribunal fechado, por óbvio, junto com várias outras pessoas atuando. Nesse dia foi uma verificação do estágio de alagamento que se encontrava o plenário, e então a retirada de equipamentos e outros itens importantes do plenário antes que fossem danificados. Estou aqui. Em relação ao alagamento, vocês podem ver na foto ao lado,
Essa foto é do prédio sede, próximo do anexo administrativo, onde fica o data center, de novo, né, no segundo andar, uma altura que nem se vê nessa foto. Porém, dá para se ver ali, tem a parte superior da cancela de entrada desse portão dos carros, altura, né, um nível bastante alto do alagamento. Eu tenho essa foto, trouxe para vocês, para compartilhar com vocês, mas na verdade chegou um pouco acima disso. O que aparece nesse prédio ali, de uma cor mais escura, é a janela da guarita desse prédio, e a porta não aparece nessa foto. A porta está ao lado, por óbvio, num nível bem mais baixo, então vocês podem imaginar o nível de alagamento que chegou nessa área. Com isso, nós não tínhamos dúvida nenhuma de que a subestação elétrica do prédio sede havia sido comprometida, porque ela ficava nesse mesmo nível da guarita. Já no foro de Porto Alegre, apesar de alagado, a água não havia subido tanto, então nós tínhamos a expectativa, né, de que não fosse comprometida a subestação elétrica. Entrou água na subestação, mas pela altura nós tínhamos a expectativa de que os quadros não seriam atingidos e não haveria danos. Em relação aos geradores do nosso data center, aí está uma foto deles. No prédio sede, como vocês podem ver, a água chega nos geradores. Esses geradores, eles ficam instalados em cima de uma plataforma para deixar justamente um nível mais elevado e mais seguro, de um pouco mais de 60 centímetros, né? Isso não foi suficiente e a água, então, atingiu a parte inferior dos geradores e a gente chegou à conclusão, então, que provavelmente eles estariam comprometidos. Já no foro de Porto Alegre, o alagamento não chegou no nível inferior dos geradores, então a gente tinha certeza de que não havia comprometimento. E foi então que, numa discussão técnica diária, né, e contínua, nós chegamos a uma solução alternativa para nós garantirmos o restabelecimento do nosso data center e assim tornar os nossos serviços digitais e sistemas do TRT4 novamente disponíveis. Nós chegamos à conclusão que nós faríamos a contratação de fornecimento de energia por 2 geradores. Eu sei que é estranho falar nisso, para mim também foi muito estranho, mas como dizem, a necessidade é a mãe da criatividade, né? E nós sempre pensamos nos geradores como um fornecimento de energia de contingência e por, normalmente, um curto prazo de tempo. Mas nós tivemos que pensar diferente. As nossas subestações estavam comprometidas e não havia ainda expectativa da religação das mesmas. Então, nós fizemos essa contratação por toda a criticidade que envolve, todos sabem, né, a operação contínua de data center, ela envolveu diversos requisitos, mas entre eles, eu cito aqui a operação em redundância com chaveamento automático entre geradores, um tanque de diesel de 1.000 litros, onde a gente tinha certeza de uma autonomia bastante grande, de alguns dias de funcionamento desse gerador, sem a necessidade de novo abastecimento, mais um tanque reserva com a mesma capacidade, uma manutenção corretiva e preventiva sem interrupção do fornecimento de energia, a instalação de um novo cabeamento elétrico para a nova localização que nós estabelecemos para esses novos geradores que nós iríamos alugar, um regime de operação contínua e assistida, com técnico presencial 24 horas por dia, 7 dias por semana, um abastecimento e fornecimento de combustível e um veículo de apoio dedicado. Esses foram os principais requisitos dessa contratação, onde nós concluímos que sim, era viável a gente fazer o restabelecimento do data center através do fornecimento de energia por essa solução de geradores. Então, a solução foi a locação de 2 geradores com uma série de serviços incluídos. E tudo deu certo, a gente conseguiu contratar, e numa sexta-feira também, no dia 17 de maio, cerca de 10 dias atrás, chegaram os geradores que nós tínhamos alugado. Vou deixar aqui rapidamente um vídeo
mostra um pouquinho do que foi esse dia para nós, que para nós foi um marco muito, muito importante. Bom, com a chegada dos novos geradores, nós estávamos organizados. Então, no dia 18 de maio, no dia seguinte, no dia de sábado, nós começamos, então, a reativação dos data centers. E por uma coincidência incrível, né, e claro que a gente estava acompanhando e tinha esse plano também, no próprio dia da chegada dos geradores, nós tivemos a maravilhosa notícia de que realmente a subestação elétrica do prédio do Foro de Porto Alegre não havia sido comprometida, os testes haviam sido feitos e já era possível fazer a religação da subestação elétrica e assim o fornecimento normal de energia para o prédio. Então, o nosso plano foi ligar ambos os data centers. O data center principal, com fornecimento de energia através dos geradores alugados, e o secundário a partir da energia da concessionária. E assim, a gente restabeleceria todo o nosso complexo, todo o nosso ambiente tecnológico, da maneira que ele sempre foi planejado. Esse trabalho foi realizado durante 2 dias completos, praticamente contínuos, no sábado e no domingo, dia 17 e 18 de maio, envolveu só da TI, hoje nós somos 125 pessoas, 55 pessoas foram envolvidas nesse longo trabalho, sem contar com várias outras pessoas de outras áreas do tribunal, como engenharia, serviços e segurança. Eu estava ouvindo a fala anterior da Sabrina e ouvindo sobre o propósito. E nesses momentos, tenho que dizer para vocês que é muito bonito ver tanta gente tão comprometida dentro de um propósito maior, que era, no caso da TI, o restabelecimento do seu data center e de todos os serviços digitais e dos sistemas do TRT da 4ª região. Pessoas que, às vezes, tinham tido a sua casa, não vou dizer alagada mesmo, porque senão seria impraticável, mas parcialmente alagada, ou então pessoas que não tinham a sua casa alagada, mas que têm parentes, têm amigos nessa situação, todos, por óbvio, uma situação emocional mais delicada, com toda a tragédia que estava acontecendo, e nós vimos um trabalho brilhante e comprometido de todas essas equipes. Para finalizar, trago aqui alguns pensamentos aqui dos nossos próximos passos. A nossa realidade hoje é que nós continuamos com o prédio sede, prédio principal do TRT da 4ª região, sem energia elétrica. Claro que está se trabalhando, a área de engenharia, principalmente, para o devido conserto, proteção, né, melhor contra alagamentos da nossa subestação elétrica. Também faremos elevação maior ainda da localização dos geradores atuais e o conserto dos mesmos. E a gente tem um prazo, assim, que a gente não tem ainda muita certeza, mas deve demorar um pouco
até a gente restabelecer a energia do prédio sede. Enquanto isso, os data centers seguem funcionando. Nós temos projeto também de uma nova subestação elétrica em uma nova localização, assim como geradores, e mesmo repensar a localização do nosso data center, de um deles, em uma região diferente, de cota maior. E não posso deixar de incluir dentro dos próximos passos a nossa jornada para a nuvem, né? Nós vamos entrar nessa contratação de nuvem para a Justiça do Trabalho, sob a gestão do CSJT, onde já estamos alinhados que o TRT da 4ª Região estará já no primeiro ciclo desse plano. E eu trago essa figura aqui, né, de várias mãos, de união, e com a palavra solidariedade, porque eu gostaria realmente de agradecer de coração a todas as pessoas, a todos os tribunais do país, ou dos mais diversos ramos desse nosso país, por toda a ajuda que está sendo indicada e encaminhada ao Estado do Rio Grande do Sul. E eu termino, de novo, agradecendo com essa imagem da obra do artista Cobra para ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Realmente situação delicada, mas vocês estão mostrando aí a garra, a energia e o propósito de todos os servidores da TI, todos os servidores do TRT e todos os gaúchos que foram afetados aí, que vão reconstruir tudo que foi perdido. Parabéns pelo trabalho. André, parabéns de novo, né, e mostra um pouco até da importância da necessidade de restabelecimento do serviço, né, todo esse esforço frente para poder voltar a prestar o serviço para o jurisdicionado, que nessa situação é mais um serviço público importante que volta a funcionar e tentar diminuir um pouco o caos, né, da situação. Eu queria sugerir aqui, né, um convite aos secretários, pelo menos você não consegue ver a plateia, mas a gente queria trazê-los aqui, se possível, pessoal, para a gente tirar uma foto aqui junto com o André. E, André, parabéns pela toda a equipe, né? E a gente continua de mão dada com todo mundo. E parabéns ao tribunal, né? Parabéns ao Rio Grande do Sul pela superação, certamente vão sair muito engrandecidos disso tudo, ainda maiores que já são. Tá? Deixa eu só chamar o pessoal aqui. André, fica um pouquinho na sala aí para a gente fazer esse registro. Tem que focar aí. Então, os secretários de Comunicação, Tecnologia, sendo convidados para uma foto junto com o doutor André Farias. E todos esses aplausos assim mais entusiasmados, mais calorosos, foram abraços solidários enviados ao senhor, doutor André Farias. Obrigado, André. Valeu. Muito obrigado.